Bom dia, gente, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para começar a nossa aula digital, nossa aula online, aqui no Colégio São Francisco. E hoje a disciplina é literatura. Nós vamos dar seguimento de onde paramos antes do isolamento social começar. Espero que vocês estejam bem, todos fazendo a sua parte para que isso acabe logo. Nós vamos abrir a apostila no módulo 6 de língua portuguesa, módulo 6. Nós vamos estudar as variantes linguísticas. Tudo bem? Página 90. Todo mundo aí pega o material e vamos começar a nossa aula. Esse capítulo vai trabalhar como o ser humano usa a língua e a linguagem para se comunicar e como isso varia de acordo com o lugar, com as questões sociais. Porque antes de todos esses estudos linguísticos começarem, existia uma forte corrente dentro do estudo de língua portuguesa que achava que a língua tinha apenas um modo de se executar, apenas no padrão. Claro que isso vai sendo acrescido ao longo do tempo por outros estudos e hoje já se entende por meio de uma disciplina chamada sociolinguística que a nossa língua portuguesa varia e ela é muito, mas muito ampla em aquisição de novos termos, novas palavras, novas formas de dizer. Na página 90 tem um texto dentro do quadrado azul que vai dizer assim, vou ler só a primeira linha e vocês acompanham comigo aí, vocês alunos já conhecem o nosso jeito de grifar quando for necessário. Basta ser homem, estar em sociedade e estar rodeado de pessoas falantes que a língua, este sistema de comunicação inigualável, emerge. Ou seja, já pensou como seria a nossa sociedade se não fosse organizado pela linguagem? Se nós não tivéssemos um sistema linguístico próprio e a gente usasse dele para fazer a nossa comunicação? Isso me faz lembrar de um conto muito famoso que virou cinema, que virou animação, que é do Mowgli, um menino lobo. Todo mundo conhece a história, que ele cresce fora do contato com o ser humano, lá na floresta. E a única coisa que ele tem de linguagem é o som que o animal produz naquele ambiente. Ele não tem o recurso humano de conversar, mas ele, naquele ambiente, consegue estabelecer conexão linguística com todos os seus parceiros animais ali. Ele é criado por uma família de lobos, como se fosse filho daquela cria, né, daquele nicho de animais, e ali ele vai defendendo a floresta. Quando ele começa o contato com o ser humano, tanto na questão cultural como linguística, tem um grande conflito. Por quê? Porque ele não entende a comunicação. Se o Mowgli fosse tirado da floresta diretamente para a cidade, vocês acham que ele conseguiria sobreviver naturalmente? Eu acho que não. Por quê? Ele não teve a aquisição da linguagem que todos nós, e você aluno aí também do primeiro ano, teve desde criança. A única coisa que ele teve contato, o único momento de contato, foi com a loba que o levou para a criação. Você nasceu e desde o primeiro momento de vida já teve a linguagem manifestada ali por meio da língua. O médico pegou você para abrir o seu pulmão, te deu um tapinha no bumbum e aí você soltou o choro. Esse primeiro exalar de grito que você deu para mostrar que você estava vivo e o seu órgão, a sua parte corporal mostrar que está recebendo o ar, é o primeiro momento de linguagem e de língua que você teve contato. Então, eu quero que você escreva aí na sua apostila o que eu vou dizer agora. Língua é todo código variável, língua é todo código variável que nós usamos para comunicação dentro de uma sociedade e de contextos estabelecidos. Um código variável que todo ser humano usa dentro de uma sociedade e de um contexto social que está criado ali para que aquilo aconteça. Como seria a nossa sociedade sem o diálogo para assinar acordos, a sala de aula sem a língua portuguesa, as disciplinas, por exemplo, como que matemática se representaria se não fosse pelo código linguístico? Como seria a escrita da história se não fosse pela linguagem?
Nós temos conhecimento, por exemplo, na história da literatura, que caminha junto com a história, que os registros de textos passaram a ser feitos no começo do século XV. Por exemplo, ainda quando a sociedade era organizada em feudos. Ou seja, tudo que foi feito de literatura no passado, nós vamos ver na próxima aula, que é o trovadorismo, foi oral. Quantos registros, quantos textos deixaram de ser feitos, guardados para a história, porque a linguagem não era completada, né? Faltava ali a segunda posição, o oral e o escrito. E isso faz com que a sociedade se desenvolva. A linguagem é um fator preponderante. O que acontece é que essa língua é nos trazida de duas formas. Quando você está lá na sua família, ainda bebê, você vai adquirindo língua, você vai aprendendo os códigos linguísticos e você vai executando a linguagem conforme você ouve a mãe falar, conforme você ouve o pai, o responsável, os avós, conforme as pessoas te visitam e você vai recebendo palavras novas. Isso acontece com todos nós. Diante desse relacionamento familiar, de amizade, nas festas, na igreja, você ouve e reproduz aquilo que você conhece. Então, por exemplo, existem algumas formas de falar que você vai adquirir na sua casa, desde criança, fora do que a gente chama de padrão da linguagem. Aí, quando você chega na escola, desde o primeiro aninho lá do ensino fundamental, tem um choque. O que é que acontece? A variante que você trouxe da sua casa em choque com aquilo que você conheceu na escola como novo, como proposto de regra, como o padrão social da linguagem. Então, por exemplo, lá na sua casa, você ouve a sua mãe dizer assim: a gente vai ir a uma festa hoje? Ou a gente vai ir na igreja hoje? E aí, na escola, você tem um rompimento com essa linguagem natural e você ouve que apenas o padrão é correto. Aí você tem de aprender: nós vamos a com crase à igreja hoje. E aí o seu cérebro buga. Por que ele buga? Porque ele não reconhece a linguagem formal como algo original para a sua vida. Por quê? Porque em todo momento, tirando a escola, nós estamos em contextos sociais pautados pela informalidade. Na sua casa, na igreja, na festa, no aniversário da sua família, no churrasco do domingo, você não vai ficar falando lá idiosincrasia. Você não vai dizer que você é um altruísta. Palavras que você vai aprender quando chegar à escola e fazer leituras, e essas leituras terem para você sentido para a vida. Esse choque faz a gente entender um pouquinho como a linguagem como a gente vai se apropriando da linguagem em vários níveis. Isso quer dizer, David, que a linguagem que eu tenho lá da minha casa pode ser preservada em mim? Pode ser preservada em você. O que é que nós estamos trabalhando aqui? Uma língua que varia e é uma língua poderosa para receber novas mudanças. Ou seja, todas as espécies, todas as formas, a multiforma da língua e da linguagem precisam ser respeitadas. Mas, David, na escola não temos que aprender a gramática, escrever no padrão para a redação do Enem? Claro, essa é a grande sacada. Não agir com preconceito com a sua língua que você recebeu e aprender o padrão, porque o padrão é necessário para outros momentos da sua vida. Uma pergunta: por que é que na minha casa eu posso falar variação e no Enem eu tenho que usar o padrão? Quem é que impôs o padrão? Quem é que criou essa conjugação verbal no plural? Quem é que falou que tem que pôr um acento de crase na escrita para indicar duas letras as que se chocaram? Quem é que disse que eu não posso começar uma frase com um pronome
obliquo-átono. São regras que a gente vê na gramática e a gente se espanta porque, naturalmente, no nosso cotidiano, a gente não usa isso. Nós estamos fazendo uma linguagem de formalidade mais elevada. E ainda tem uma diferença entre formal, padrão e culto, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Por que é nos imposto um padrão? Seja ele como forma de disciplina escolar, seja uma questão de exigência para uma entrevista de emprego, um discurso na formatura. Por que o padrão? Tudo isso, gente, é por conta de uma palavra: política. E não é a política lá de Brasília ou a política dos governantes. É a parte política que é inerente, que é próxima do ser humano. Veja, existe um grupo social dominante e esse grupo social dominante impõe o padrão. Veja, qual é a sua intenção, amiguinho, ao entrar para o Enem, fazer a redação, a prova do Enem, tirar uma nota alta e conseguir um curso na universidade? Se eu perguntasse na sala, se vocês estivessem aqui, todo mundo ia dizer: eu quero me formar para ter um bom emprego, para eu ganhar dinheiro. O brasileiro não tem muito essa questão de pensar em satisfação pessoal, pensar em carreira. Muitos diriam que quer um cargo melhor, elevado. Então, veja, nós não aprendemos o padrão da linguagem na escola, as regras gramaticais, a norma culta, fazemos leitura de grandes clássicos para o nosso conhecimento. Nós não fomos levados desde pequeno a entender como cultura, educação e conhecimento é importante, independente se ela tem função ou não. Porque na minha cabeça como professor, eu leio sem função. Eu posso deitar na minha cama, pegar o meu tablet, abrir o Kindle lá da Amazon, ou pegar o livro que eu comprei, que é muito mais gostoso, cheirar o livro e ler aquele livro sem nenhuma intenção. Precisar fazer relatórios, provas, isso é algo que eu adquiri ao longo da minha formação. Mas nós não. A maioria dos alunos acham que aprendem o padrão para subir de escala social. Ah lá. Veja, a língua também politizada. Esse grupo dominante exige que você, a partir do aprendizado da língua, consiga se movimentar socialmente. Por quê? As provas, as avaliações, a redação, todas elas exigem um padrão que a maioria de nós não conheceu naturalmente. Por isso, a importância de estar na escola, de fazer boas leituras, de prestar atenção na literatura e abrir mão um pouco, gente, agora falando mais como um amigo de vocês e também como professor, mas alguém que quer dar um conselho, né? Abrir mão do seu mundo e conhecer outros mundos que não precisam se chocar com o seu. Não é porque você ouve funk, sertanejo universitário, que você gosta de um churrasco, de um pagode, que você não pode ler ao mesmo tempo o Machado de Assis e achar brilhante tanto o Machado de Assis quanto curtir o seu som. As coisas não se chocam, a cultura não se choca. A gente pode ter vários gostos em várias áreas e fazer da escola um lugar de aquisição de conhecimento. Porque se a gente vem à escola apenas para reproduzir frases, contas, e a gente não se atém àquilo que tem mais valor, que é adquirir a linguagem para eu ser alguém com muito conteúdo, ler muitos livros diferentes, de épocas diferentes, de autores diferentes, a linguagem vai ser para sempre uma imposição da classe dominante. E a gente precisa ter na vida consciência da classe de onde a gente veio. Tudo bem? Depois do conceito de língua, eu quero que vocês escrevam aí o que é linguagem, porque língua e linguagem parecem a mesma coisa, mas não é. Ainda na página 90, escrevam aí: linguagem é a manifestação da língua portuguesa. Quando eu pego as multiformas de língua, as multiformas de expressão e pratico, por exemplo, eu estou dando aula aqui para vocês e eu estou gesticulando. Conforme eu vou movimentando a minha mão, eu estou expressando linguagem, porque às vezes eu estou falando com mais ênfase, aí a minha mão se fecha, ou eu direciono para onde eu estou olhando, para onde eu faço o movimento com a mão
para onde eu estou olhando. Ou, se eu não tivesse a linguagem falada, se eu fosse surdo, eu iria usar Libras para fazer sinais com vocês. Então a linguagem ela não é só oral e escrita como é a língua portuguesa. Existem outros movimentos de linguagem que pode ser corporal, estou fazendo gestos, pode ser Libras, que daí se tornou hoje a língua brasileira de sinais, e ainda pode ser a dança, pode ser a música, quando você canta, você está executando a língua em forma de linguagem. Por isso que, por exemplo, a capoeira, que é uma manifestação cultural que veio na cultura africana para o Brasil, ela é tanto musical quanto linguística e corporal. O movimento do jogador de capoeira representa a dança africana. O batuque dos instrumentos, que eu não sei dizer exatamente quais são os instrumentos, mas ele tem um ritmo que representa a cultura daquele povo, e o falado, as palavras também são originárias, porque a língua é a representação do seu povo. Como é que eu faço essa representação? Por meio da linguagem. Eu uso a linguagem para interação, seja ela oral, escrita, corporal, gestual, dançando, cantando. A linguagem é, então, essa parte humana capaz de transformar código, capaz de transformar símbolos, sons em arte. Tudo bem? Esse vídeo vai se encerrar agora e daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente discutir por que é que a língua varia e como ela varia ainda nessa aula.